Oi, olá gente, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Desta vez de uma maneira mais descontraída, né? Eu não estou no estudo do canal Diferencialda, né? Promovendo ali aquelas aulas com aqueles conteúdos, pensando sempre nos concurseiros. Mas eu não deixei de pensar em vocês não, de forma alguma. Então, foi justamente pensando em vocês que eu resolvi fazer uma série de vídeos para conversar mais descontraidamente com vocês acerca dos estudos, do mundo dos concursos e de também algumas estratégias motivacionais, né? A gente bem sabe que estudar não é uma missão fácil, não é uma tarefa nada fácil. Então, se a gente não tiver estratégia, se não tiver uma boa orientação, se não tiver também algo, né, que nos inspire, né, a partir para esta ação, fica muito complicado. Então, eu organizei esta nossa série assim, né? Este bate-papo nosso será dividido em 5 vídeos, né, formando esta série, né, e que vocês terão à disposição sempre às quintas-feiras à tarde. Então já podem me esperar que nas quintas-feiras, neste mesmo horário, nós vamos estar por aqui, né, conversando sobre o assunto que mais nos interessa. Então eu já tinha apresentado para vocês aqui este meu cantinho, então não é só lá não na parte da apresentação das aulas, né, ou então das dicas que eu passo para vocês, que eu me instalo, né. Quando eu não estou lá, estou aqui no meu cantinho, pesquisando, trabalhando, estudando, bolando sempre aqui algumas técnicas e sabendo também de vocês também. Fico lendo as mensagens, né? Fico lendo os comentários que vocês sempre vão mandando para que eu possa enriquecer o nosso material. E por falar nisto, vocês estão me devendo. Eu quero ler mais, viu, os comentários de vocês no canal, as sugestões, para que a gente possa ter um engajamento, né, uma interação mais forte. Afinal de contas, nós estamos sempre fortalecendo o nosso laço de amizade, não é verdade? Então, estava falando aqui do meu cantinho. Então, tem uma frase que eu gosto sempre de deixar aqui no meu local de trabalho. Ela está aqui, eu vou ler aqui para vocês. Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Eu acrescentaria mais um pouquinho. Nós somos também o resultado das pessoas com as quais nós interagimos. Então, assim, se eu hoje sou a pessoa que sou, com certeza foi o resultado, né, do meu encontro com as pessoas, não só profissionalmente, mas também em termos de amizade. Foi justamente o incentivo destas pessoas, dos meus amigos, dos meus colegas, de outros profissionais, né, e dos insights que meus alunos sempre me dão, que as ideias surgiram, né, de estabelecer um contato com vocês, né, numa forma presencial, muitas vezes, mas aqui, neste momento, né, de uma forma virtual, mas que não é por isso que os nossos laços não serão estreitados, não é verdade? Então, deixa eu só dizer para vocês o que é que vai conter nesta série. Bom, eu pretendo bater um papo com vocês acerca de organização de estudos, como é que a gente pode montar os nossos esquemas para estudar. Eu conheço uma turma de alunos muito competentes, de pessoas muito competentes, e aproveitando isso aqui, um alô para os meus alunos, um abraço, um beijo enorme para todos vocês, não só aqueles com os quais eu encontro presencialmente, mas todos os meus alunos também, né, do mundo virtual, e que a gente se encontra principalmente no canal Diferencialda. Então, estas pessoas, estes meus alunos, eles estão sempre confessando que tem uma dificuldade enorme em se organizar para estudar. E olha que eu vou dizer uma coisa para vocês, é muita gente boa, viu? É muita gente boa. Tem gente que estuda mesmo, estuda seriamente, mas que vez ou outra se frustram, porque pensam assim, poxa, eu dedico tantas horas estudando, mas quando eu vou fazer a minha prova para concurso, o meu desempenho não é o que eu gostaria. Então, por certo, deve faltar alguma coisa, e é esta alguma coisa que nós vamos conversar.
Estudar a língua portuguesa, né, não é igual, né, a você estudar matemática, outras disciplinas, outros campos do saber. A língua portuguesa, principalmente, como as provas estão acontecendo hoje em dia, precisa de uma certa engenharia na resolução de questões. Perdoe-me aí por utilizar a expressão figurada, mas do jeito que as bancas estão formulando estas provas, a gente deve dizer que é, de fato, uma obra, uma engenharia mesmo, fazer ter a compreensão, a interpretação daqueles enunciados e ainda mais, né, um desvendar daquelas alternativas. Nós não temos para onde correr. Quando eles criam propostas, tipo a banca CESP, né, nós temos um embate com esses termos morfologicamente, semanticamente, sintaticamente. E quando nós vamos responder outras questões, tipo o Sesgan-Rio, que é o que a turma está procurando estudar no momento, o embate é outro, não é só o enunciado não, as alternativas ficam sempre duas, meu Deus, duas alternativas que acabam nos trazendo assim um grande, mas um grande desafio mesmo. Aquela eterna dúvida, escolho esta ou escolho esta aqui? Desculpem, dei uma paradinha aqui porque a garganta pegou um pouquinho, porque vocês imaginam só, na vida de professora, dei aula hoje o dia todo, estou com a garganta super seca. Então só me dá licença que eu vou beber um pouquinho de água aqui pra gente continuar falando, tá certo? Pronto, maravilha. Acredito então que a nossa conversa agora, ela flua, né, tranquilamente, né? Não, aliás, não precisa nem pedir desculpas, não é mesmo, gente? Então, quem trabalha muito com a voz, meus amigos, sabe muito bem o que é isto. Mas vamos lá. Eu estava falando que eu conheço muita gente boa que, nossa, dedica horas e horas de estudo, mas a depender, né, do humor da banca, o que ela queira de nós, temos muita dificuldade nas resoluções, isto é verdade. Então, cabe aqui a gente já falar de um esquema ótimo para que vocês possam estudar a língua portuguesa para concurso. Tá? Olha só, quando você pega o edital de um concurso e vai dar uma olhadinha na parte de língua portuguesa, né, alguns alunos até me dizem que tem algumas dificuldades em entender determinadas terminologias, porque eles vão procurar na gramática aqueles termos e não os encontram. Eu digo assim, e é esta uma das grandes jogadas. Muitas vezes o candidato já é excluído mesmo na forma em que são apresentados os conteúdos no edital. As bancas utilizam de uma linguagem formal de tamanha, né, de tamanha complexidade que o candidato fica sem saber o que é que eu estudo mesmo, que conteúdo é este. Então, olha só, geralmente o conteúdo de língua portuguesa é dividido bem assim. A parte semântica, onde a banca apresenta que você deve estudar denotação, conotação, as figuras de linguagem, né? Ou então eles utilizam essa expressão intelecção de texto, que é o mesmo que interpretação de texto, mas apresentam também lá sinonímia, homonímia, paronímia, utilizam todos esses termos. E aí você, meu Deus, onde eu estudarei estes conteúdos? Vai lá na gramática, naquela parte semântica, e que você vai encontrar tudo isto, né, que eu acabei de citar agora, tá? Mas não estuda de maneira isolada, não. A parte semântica da gramática, ela deve ser sempre estudada, aliada a textos e agora mais do que nunca aliada à gramática. Quando, numa questão de prova, pergunta-se a vocês o sentido de uma determinada palavra, pronto. E esta palavra é um termo homônimo, por exemplo, a palavra seção, que vocês bem sabem, que esta palavra pode ser escrita de mais de uma forma, né? Seção com cedilha, seção com SS, seção começado por C com SS no meio. Pronto. Então, vai que uma banca pede o significado desta palavra, você precisa ir para texto. Porque só lá você vai saber o significado dela, não confiando apenas na grafia, mas o significado que a palavra possui naquele contexto. E se esta palavra precisar ser utilizada na redação,
Pronto, você tem uma outra preocupação, que é a parte ortográfica. Então é lá na parte semântica que você fica sabendo que determinadas palavras possuem um som parecido, mas que tem uma grafia diferenciada. E você precisa saber que diferenciação é esta, senão você pode cometer um lapso de escrever uma oração com uma palavra que deu um sentido completamente contrário do que você queria, só para você ter uma noção de perigo. E isto em redação é um suicídio, é a incoerência com a temática do texto e a incoerência com a sua própria ideia. Então, quando forem estudar os conteúdos semânticos, já vão com este pensamento. Estes conteúdos, eles irão me servir para as questões gramaticais, objetivas ou propositivas, vão me servir para a interpretação de texto, mas fundamentalmente vão servir para a redação, para que a gente tenha não só o domínio de sentido, mas também tenha um domínio linguístico. Tá? E cabe aqui ainda, nesta parte semântica, olha só que é muita coisa para a gente discutir, muita coisa para a gente falar. Então assim, era necessário mesmo eu filtrar isto em 5 vídeos. Então só retomando, ainda na parte semântica, por favor, leve em consideração que as palavras elas possuem, vamos dizer assim, se apresentam em tipos de linguagem diferentes. A linguagem denotativa e a linguagem conotativa. E imaginem vocês, as bancas estão explorando muito a linguagem conotativa, a linguagem figurada, justamente para fazer o quê? Imaginem só, fazer com que a gente se atrapalhe, que a gente erre no nosso próprio território, que o nosso domínio, vocês sabem, né? A linguagem conotativa, a gostosa linguagem conotativa, que envolve a linguagem popular, que envolve a linguagem poética, esta que a gente domina muito bem. Pois isto aparece lá nas questões de prova e nós tão acostumados, né, tão metidos a besta, sendo conhecedores da linguagem formal, a gente quer compreender o significado das palavras sempre no terreno denotativo, que é o sentido real, o sentido dicionário mesmo da palavra. Só para dar um exemplo para vocês, hoje eu estava trabalhando com os meus alunos uma expressão que constitui uma adjunta adverbial, assim, no fundo, bem dizendo assim, no fundo ele tem muita vontade de fazer concurso. E tinha uma outra oração, aquela pessoa chegou ao fundo do poço. E o outro, tem um pé de acerola no fundo do meu quintal. Então a gente foi discutindo que essa expressão no fundo, ao fundo, possuía em cada contexto um significado bem diferente. Nesta oração, que eu enunciei, no fundo, ele tem vontade de fazer concurso. Este no fundo significa, na verdade, ele tem vontade de fazer concurso. Olha só, aí não é uma adjunta adverbial de lugar, mas uma adjunta adverbial de afirmação, né? Na verdade, ele tem vontade de fazer concurso. Mas já no outro, no contexto permitir assim, nossa, ele chegou ao fundo do poço. Está em um sentido figurado, esse ao fundo do poço, vamos dizer assim, é na parte mais extrema de um problema, de um conflito que a pessoa esteja passando, né? Que a gente utiliza tanto assim muitas vezes. Espero que nenhum de nós passe por essa situação de chegar ao fundo do poço. E aliás, se chegar, dizem por aí que fundo do poço tem mola, viu? Então a gente, pega o impulso e sobe e volta estudando, viu? Brincadeirinhas à parte, porque a gente precisa também descontrair esta nossa conversa. Mas já numa outra frase que dizia, olha, no fundo do meu quintal tem um pé de acerola, esta expressão, no fundo do meu quintal, também é uma outra forma de dizer no fundo do meu quintal, no final do meu quintal. Então perceberam? A cada momento a gente usa a palavra, a gente usa a expressão de uma maneira bem diferente, ou no sentido denotativo ou no sentido conotativo. E precisamos prestar muita, mas muita atenção a isto, porque nós estamos sendo cobrados nas questões das provas de língua portuguesa para concurso. Então, pelo que eu tenho falado até aqui, dá muita atenção para a parte semântica, né,
do conteúdo programático é assim fundamental. Dou um conselho para vocês. Tem alguns vídeos que estão no meu canal que tratam exatamente em um ou outro momento da denotação e da conotação. Eu aconselho que vocês observem estes vídeos, né? Segmente isto com o estudo gramatical mais fundamentado e corram para responder questões de prova das bancas, né? Que vocês vão prestar concurso. É claro que vocês não podem deixar de fazer isto. Não adianta só estudar o conteúdo de língua portuguesa. Você precisa saber qual é a metodologia aplicada pela banca para que você estude no norte certo, na direção certa. É isto que faz o seu estudo ser muito eficiente. Olha, é estudo de conteúdo, conversa aqui comigo no canal Diferencialda e logo em seguida parte para a resolução de questões. Estas aí são as medidas que garantem que você tenha sucesso, né? Que você tenha aprovação nos concursos que você deseja fazer. Então, como inauguração da nossa série de bate-papos, né? Já está assim muito bom, já está fantástico para começo de conversa, tratar destas questões semânticas. Eu vou finalizar o nosso vídeo agora, né? Desejando assim a vocês que na sua trajetória de concurseiro você tenha como meta, né, que tudo o que a gente precisa fazer para obter um resultado na vida, em primeiro lugar, é a vontade. Segundo momento, curiosidade. E um terceiro, meta. Muita vontade de você conquistar aquilo que você almeja, que não tem erro, né? A conquista, né, o sucesso, isso é uma questão de tempo, que chega para cada um. Então vamos esperar a nossa vez. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Ah, não esquece, viu? Se inscreve aqui no canal Diferencialda. Estou aguardando por vocês.